artigo 440-E, olha o que o artigo 440-E traz para nós. A atribuição para o processo e para a qualificação e registro da adjudicação compulsória será do ofício de registro de imóvel da atual situação do imóvel. Mais ou menos assim, né? Como se fosse uma competência absoluta. Qual é o cartório de registro de imóveis competente para processar a adjudicação compulsória extrajudicial? O cartório onde os imóveis estão registrados. Nossa, professor, não trouxe novidade, né? É porque assim, ó, quando a gente falava da adjudicação compulsória judicial, a doutrina e a jurisprudência tinham boas divergências. Eles diziam assim, que a adjudicação compulsória é um direito pessoal, se é um direito pessoal, eu aplico a regra do artigo 43 do Código de Processo Civil, que é a regra, a famosa regra, que a ação judicial da adjudicação compulsória tem que ser feita no domicílio do réu. Agora, mas tinha gente que dizia assim, não, mas a adjudicação compulsória, ela pode versar direito real de aquisição, como está escrito lá no artigo 1417 do Código Civil. Então, se é um direito real, eu não vou aplicar o artigo 43 do Código de Processo Civil, que fala que é domicílio do réu, competência relativa. Eu vou aplicar o artigo 47 do Código de Processo Civil, que fala que é do local do imóvel, competência absoluta. Então, existia, tá, pro judicial, essa grande discussão, se é no domicílio do réu, que é o promitente vendedor, ou se é no local do imóvel. Para resumir para vocês, amados alunos, faça sempre no local do imóvel que não vai errar. Pronto, pronto. Essa é a dica aqui. Fechou? Fechou. Vamos continuar aqui falando do provimento. Adoro ler o provimento para vocês. Parágrafo 1º. Se o registro de imóvel ainda estiver na circunscrição de ofício de registro de imóveis anterior, o requerente apresentará a respectiva certidão. Eu vou explicar para vocês, não se preocupem. Será admitido o processo de adjudicação compulsória, ainda que estejam ausentes alguns dos elementos de especialidade objetiva ou subjetiva, se, a despeito disso, houver segurança quanto à qualificação do imóvel e dos proprietários descritos no registro. Eu adorei o parágrafo 1º, o parágrafo 2º de novo do provimento. É o parágrafo 1º do artigo 440-E e o parágrafo 2º do mesmo artigo 440-E, lembrando o provimento 149 do Conselho Nacional de Justiça. Amados, vamos lá. No parágrafo 1º, ele está falando, eu vivi uma época, uma experiência dessa. Morava numa cidade pequena que o cartório de registro de imóveis competente não era na cidade que eu morava, era na cidade vizinha. Essa cidade que eu morava, chamada Ilha Solteira, no interior do estado de São Paulo, nos idos de 1989, faz tempo. Ela foi, eu lembro que na época assim, ela foi separada dessa cidade vizinha, chamada Pereira Barreto. Então, houve uma independência, se criou uma Câmara Municipal, criou uma prefeitura na minha cidade. Anos depois, muitos anos depois, se criou um cartório de registro de imóveis nessa minha cidade, Ilha Solteira. Mas por muito tempo, todos os imóveis de Ilha Solteira estavam cadastrados lá em Pereira Barreto, uma cidade a 36 quilômetros de distância da cidade que eu era criado. Ok. O que o artigo 1º está falando para nós? Se o registro do imóvel ainda estiver na circunscrição de ofício do registro de imóveis anterior, vamos traduzir aqui, ó. Não, o imóvel está em Ilha Solteira. Ilha Solteira já tem um cartório de registro de imóveis independente. Só que a matrícula do imóvel de Ilha Solteira ainda está no cartório antigo, Pereira Barreto. Então, o parágrafo 1º está falando o seguinte, se o registro do imóvel ainda estiver em Pereira Barreto, mas a adjudicação é do imóvel de Ilha Solteira, o requerente apresentará a respectiva certidão. O que o parágrafo 1º está falando? Advogado, Marcel Rulli, vai em Pereira Barreto, pega uma certidão da matrícula desse imóvel que está em Ilha Solteira, leva para o cartório de Ilha Solteira, o cartório de Ilha Solteira vai abrir uma matrícula com a informação do cartório de Pereira Barreto. Entre aspas, vai fazer um Ctrl+C, um Ctrl+V da matrícula do cartório de Pereira Barreto.
Aí quando o cartório de Ilha Solteira abriu a matrícula do cartório de Pereira Barreto, o próprio cartório vai falar assim: Pereira Barreto, cancela a sua matrícula aí, porque agora esse imóvel é meu, é do meu cartório. É exatamente isso que o parágrafo 1º do artigo 440-E está trazendo para nós. Eu vou reler para vocês. Se o registro do imóvel ainda estiver na circunscrição de ofício do registro de imóvel anterior, o requerente, que é o advogado, apresentará a respectiva certidão. Então você vai no cartório antigo, pega a certidão atualizada da matrícula ou da transcrição, leva para o cartório onde tem que tramitar agora a edificação compulsória, pede para ele abrir a matrícula. Ele abre a matrícula, comunica o cartório anterior. Comunicou o cartório anterior, cancela a matrícula no cartório anterior, você faz a edificação no cartório certo. Adorei essa parte do provimento. Professor, e o parágrafo 2º do 440-E? Ele fala assim, ó: será admitido o processo de adjudicação compulsória, ainda que estejam ausentes alguns dos elementos de especialidade objetiva ou subjetiva. Vem comigo aqui, que isso daqui é muito importante. Um dos princípios mais importantes no cartório de imóveis é o da especialidade. Professor, não lembro mais. Me lembra aqui, o que é o princípio da especialidade? Amados, o princípio da especialidade, ele está dizendo assim para a gente: tudo que envolve o imóvel. Eu tenho que descrever o imóvel. Rua, número, bairro, quantos metros de frente para a rua, quem é o vizinho da direita, quem é o vizinho da esquerda, quem é o vizinho do fundo, quantos metros quadrados tem esse imóvel, se esse imóvel é terreno, é casa, é apartamento, se esse imóvel tem puxadinho, se esse imóvel tem 3, 5, 10, 20 banheiros, quantas salas. Então, tudo que envolve aquele imóvel específico eu tenho que descrever, princípio da especialidade. O que o parágrafo 2º do artigo 440-E do provimento está dizendo? Cartório, se o advogado chegar aí no balcão, te apresentar, olha, o imóvel vendido é na rua Ayrton Senna, número 1, bairro Nelson Piquet, da cidade Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu tenho dúvida de qual imóvel envolveu o negócio jurídico? Não, porque é o único imóvel que tem na rua Ayrton Senna, número 1, bairro Nelson Piquet, na cidade de Campo Grande. Então, por mais que essa promessa de compra e venda irretratável não trouxe número de matrícula, não trouxe metragem, não trouxe quem é o vizinho da direita, quem é o vizinho da esquerda, o vizinho do fundo, por mais que o contrato... Gente... Quem advoga? Eu sou advogado. Quando você pega esses contratos de gaveta, quando muito, milagrosamente, tem um endereço, número... O milagre é que tem o número da matrícula. Quando tem número da matrícula, a gente chega e chora. Fala igual o povo daqui fala. O que é o chega e chora? Você fica feliz. Você fala, caraca, o contrato é horrível, mas é até bonzinho. É ruim, mas é bom? O contrato é ruim, mas é bom. Por que o contrato é ruim, mas é bom? Porque pelo menos citou o número de matrícula. E aí fica mais fácil fazer a adjudicação compulsória.